Sejam bem-vindas mais uma vez aos primeiros passos da virada profissional. Esta é a nossa segunda aula, onde nós vamos falar sobre investigação de TEA, como e quando fazer. Nós estamos vivendo um momento histórico onde, pela primeira vez, nós temos esses dados, né, em relação a crianças diagnosticadas com TEA. Então, nós temos hoje, pelos dados do IBGE, esses dados foram é, contabilizados, né, em 2022, mas compilados e divulgados apenas agora, em 2025. Então, esse número provavelmente já está maior. Mas em relação aqui a esse dado de 2022, nós temos uma criança TEA a cada 38. Então, são muitas crianças que estão recebendo esse diagnóstico, e essas crianças chegarão para nós, né? Na psicopedagogia, na intervenção ABA, e nós precisamos estar preparadas para atuação e intervenção, e para além disso, nós precisamos saber investigar TEA, né? Falta profissionais aptas para atender este público, para realizar a investigação de TEA de forma assertiva, de forma eficaz. Então, quem conseguir oferecer um trabalho de qualidade em relação à investigação de TEA tende a se tornar referência, né? E o que é se tornar referência? Os médicos indicar é, pacientes para esta investigação. Então, nós, enquanto psicopedagogas, terapeutas ABA, temos todo o conhecimento, né? Temos toda a aptidão, na verdade, para levantar hipóteses diagnósticas de autismo com assertividade. Esse não é um trabalho só do psicólogo, tá? Inclusive, a maioria das escalas, protocolos de avaliação de TEA não são restritos. Isso quer dizer que qualquer profissional da educação, saúde, que saibam aplicar essas investigações, não simplesmente indo lá no Google procurando uma escala, fazendo uma impressão e levando para a sessão e dizer que está investigando TEA. Não, nós precisamos ter clareza na nossa atuação, segurança e, de fato, ali levar um resultado, levar dados, né, reais para esse relatório, elaborar um relatório com hipótese diagnóstica com base no DSM-5. Isso faz com que nós nos tornamos referência e que nós sejamos buscadas, procuradas para levantar essa hipótese diagnóstica. E claro, gente, para além de ser referência, a gente transforma vidas, né? Quanto antes essas crianças têm acesso a diagnóstico, antes elas terão acesso a intervenções, aos direitos lá na escola. Essa família, né, tem acesso ao caminho que ela precisa percorrer, porque o diagnóstico ele não é o fim, né? Ele é o começo de uma etapa de uma jornada, então essa família precisa de um direcionamento que vem muitas vezes após esse diagnóstico. Então, que nós sejamos a ponte, né, entre essa família que se encontra perdida e a família que encontra direcionamento. Apesar de ser difícil receber um diagnóstico de TEA, a gente consegue dar o que fazer agora para essa família. Então, que nós estejamos preparadas para investigação de TEA. Quando que nós vamos investigar TEA? Algumas vezes essas crianças chegarão para nós com a intenção já, né? Esses pais podem trazer essa queixa, essas características, e esses pais solicitar para nós essa investigação de TEA. Às vezes esses pais não perceberam ainda, mas eles mencionam características, talvez porque algum outro familiar identificou características de TEA e chamou a atenção, ali acendeu um alerta ou a escola sinalizou alguns comportamentos ali, então os pais chegam um pouco desacreditados, mas apresentam ali algumas características que foram até sinalizadas por outras pessoas, então queixa de características, a própria solicitação dos pais, encaminhamentos, né, de médico, neuropediatras. Eu recebo muito esse tipo de encaminhamento aqui na minha prática, justamente por ter ficado conhecida aqui na minha cidade, né, por fazer essas investigações. Então, era algo que eu recebia bastante atualmente. Eu não estou na atuação direta com a criança, né, porque eu estou com um bebezinho, então não estou fazendo esse tipo de atendimento, mas até final do ano. Eu recebia muitos pedidos, final do ano passado, eu recebia muitos pedidos para investigar TEA, mesmo não sendo psicóloga, tá? Eu sou pedagoga de formação inicial, especialista em psicopedagogia, né? E especialista em ABA. Mas, para além disso, eu me aprofundei em investigação de TEA para oferecer esse atendimento com qualidade. Não quer, o fato de psicopedagogas
puder, né? O fato de psicopedagogas conseguir ter aptidão para realizar essa investigação de TEA não quer dizer que todas as psicopedagogas estão preparadas. Então, eu realmente me debrucei ali nos estudos, foquei, fiz capacitações focadas nisso para que eu me tornasse referência em investigação de TEA. E hoje os profissionais mesmo me indicam, né? Indicam muito o meu trabalho. Eu quero passar isso para vocês. É algo que eu já trago para as minhas supervisionandas, o como. Quando, né? E como se tornar referência nessa investigação, como contribuir, né, para essa investigação, porque é muito importante. Então, se a gente atua ali com TEA e a gente deseja, né, realizar esse trabalho com qualidade, não simplesmente pegar um arquivo, imprimir e falar que está investigando TEA, fica aqui, vocês vão aprender como fazer essa investigação de forma assertiva. Então, percepção durante a avaliação de outras queixas. Isso aqui é importante, né? Quando investigar TEA. Às vezes, na aula anterior, né, na aula de ontem, eu falei para vocês que a queixa determina a nossa avaliação. Mas às vezes essa família chega para nós com uma queixa e durante a avaliação a gente identifica outra queixa. Então, às vezes, vocês estão avaliando ali habilidades acadêmicas e acabam encontrando sinais características de transtorno do espectro autista. Então, durante a avaliação, eu tive percepção de queixas de características ali que podem ser semelhantes a uma queixa de investigação de TEA. O que que eu faço nesse caso? Comunico à família que alguns comportamentos me chamam a atenção, que eu vou somar com aquela avaliação, com a queixa trazida pela família no primeiro momento, eu vou somar também uma investigação de um possível transtorno ali do espectro autista durante a avaliação. Então, sim, nós precisamos do consentimento da família. Então, não é só iniciar, né? Ah, eu vi que tem característica, eu vou fazer essa avaliação. Preciso sinalizar à família. Se a família não aceitar, o que que eu faço? Gente, isso vai muito de profissional para profissional. Eu sinto assim na minha ética profissional que eu não vou deixar de fazer algo pela criança porque os pais não aceitaram. Só que aí o que que eu faço? Eu falo sobre isso para os pais. Ou seja, eu não termino a avaliação dessa criança se eu não puder fazer tudo o que está ao meu alcance para ela. Ou seja, se é uma criança que tem características de TEA, que eu sei que eu preciso investigar, que eu preciso trazer esses dados, né, para que o médico ali tome as atitudes necessárias para aquele caso. Se eu for barrada, né, por essa família, fala assim, não, eu não quero que você investigue a TEA. Eu quero somente que você investigue. Eu já tive uma família, eu quero só a intervenção. Ou então eu quero só que você investigue as questões relacionadas à aprendizagem. Eu não vou fazer. Eu me recuso, eu falo para os pais, agradeço por eles terem, né, entrado em contato comigo, mas eu me recuso, eu falo sobre a ética profissional, que o futuro daquela criança pode ser decidido a partir daquela minha avaliação. Então, eu sei o quanto o meu trabalho impacta na vida daquela criança. Então, eu não deixo os pais direcionar o que eu posso ou não posso fazer na minha avaliação, mas é claro que a partir do momento que eles não dão consentimento a algo, eu encerro ali o meu atendimento. E eu falo sobre isso com eles, né? Agradeço, mas foco nessa questão que da minha ética profissional, eu não posso deixar de fazer algo que eu sei que é importante para aquela criança. Ou seja, eu não deixo os pais conduzirem a minha avaliação, só que ao mesmo tempo eu não faço nada com o filho deles, nada que não tenha sido consentido. Tá? Então, durante a avaliação, percebeu os sinais ali de TEA, vai fazer a investigação, chama os pais para conversar, pede o consentimento para investigar um possível transtorno do espectro autista. Lembrando que é investigação, é hipótese diagnóstica, nós não vamos laudar nenhuma criança, isso não cabe a nós. Mas levantar esses dados é extremamente importante para que o nosso relatório seja algo ali que, inclusive, conduza ações médicas mais assertivas, tá? E aí, como, né? Como que nós vamos fazer a investigação de TEA? Realizando avaliações indiretas e diretas. O que são avaliações indiretas?
São as escalas, são os checklists, como por exemplo a escala ATA, né? É um checklist. Por que que é indireta, né? O que que é uma avaliação indireta? É uma avaliação que foi respondida por alguém. Tem alguém falando sobre aqueles comportamentos. A mãe, o pai, a avó, a escola, né? Então, são avaliações indiretas. Porém, não é o suficiente. Eu preciso de ir para o chão com aquela criança, eu preciso de avaliar de forma direta aquela criança. Então, eu ter protocolos que vai me auxiliar nessa avaliação direta é de extrema importância, né? Se for ali crianças que estão dentro dos 6 anos, crianças com atraso no desenvolvimento, mesmo que tenha mais de 6 anos, o Portage é uma avaliação direta muito completa para que nós consigamos levantar essa hipótese diagnóstica de autismo, viu? O Portage é um instrumento valiosíssimo para contribuir com essa parte aqui de avaliação direta. Só reiterando, o Portage ele não foi feito para investigar TEIA, tá? A finalidade do Portage é avaliar desenvolvimento. Só que por que que eu posso somar ele juntamente com os protocolos que são, né, que foram estudados para investigação de TEIA? Eu posso fazer isso porque o Portage avalia desenvolvimento e dentro do Portage nós temos avaliações da cognição, de linguagem, socialização e tudo isso é critério diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, eu uso o Portage, correlaciono os resultados com o DSM-5, somo com as avaliações indiretas também, e aí eu consigo fazer uma avaliação completa, levantar uma hipótese diagnóstica com assertividade. Outra coisa, eu preciso conhecer os critérios diagnósticos do DSM-5, então não basta eu avaliar indireto e diretamente, eu preciso também conhecer os critérios diagnósticos para que, inclusive, eu faça essa relação lá no meu relatório, né? De acordo com o que foi obtido nessas avaliações indiretas, diretas, e de acordo com, relacionando com o DSM-5, essa hipótese diagnóstica pode ser levantada. Eu preciso trazer isso para o meu relatório, tá? Aplicar de forma correta as escalas indireta com família e escola. O que que seria uma forma correta de aplicação? Isso vocês só vão aprender na prática, tá? Nas próprias escalas não vem discriminado que precisa ser assim. Mas uma coisa que é extremamente válido de vocês fazerem e terem resultados realmente relevantes nessas avaliações indiretas é chamar essa pessoa que vai estar respondendo, seja o pai, a avó, a mãe, as pessoas que são mais próximas, tá? Então, se a gente tem ali mãe e pai casados, né? Chama os dois, faz um momento com a mãe, um momento com o pai para responder essa avaliação indireta. Não simplesmente entrega essa escala, porque quando a gente entrega, tende a ter erros, né? Tende a ter comportamentos mascarados. Então, tem várias questões ali que podem ocorrer quando a gente entrega essas escalas. Então, não simplesmente entregue escalas, chame os pais para responder. E, para além disso, faça um momento com um e um momento com o outro, ou seja, pai e mãe casados. Faz um momento com a mãe e depois um momento com o pai. Cada um tem a sua oportunidade de responder o que percebe ali do próprio filho. Por que que isso é importante? Se eu simplesmente entrego a escala, uma para cada um, eles vão acabar se conversando ali no ambiente de casa. Outra questão: se essa família não quer o diagnóstico, ela pode burlar, mascarar comportamentos ou buscar, vamos usar uma expressão aqui, tampar o sol com a peneira. Então, às vezes a criança tem uma habilidade que ela imita, e aí lá no protocolo tá perguntando se a criança tem repertório de imitação. A criança imita uma coisa só. A mãe vai lá, o pai vai lá e coloca que a criança imita. É um repertório de imitação? Não é, né? É muito pouco perto de tudo que contempla a imitação. Então, quando a gente entrega essa escala, a chance de ter divergências é muito grande. E por que que quando eu chamo esses pais, né, eu não faço com eles junto? Porque às vezes a mãe vê sinais característicos de TEA, o pai não vê, a gente começa a perguntar ali para eles, um começa a discutir com o outro. Ai, eu não vejo isso. Ai, você vê coisa onde não tem. Aí começa, às vezes, até discussão ali na sua frente. Eu já vivenciei isso. São coisas que a gente aprende na prática. Então, hoje, a forma mais coerente, mais eficaz, a gente levantar a hipótese diagnóstica de autismo é realizar a avaliação direta, relacionar os dados com o DSM-5 e chamar aqueles cuidadores para responder. Sempre, se possível, tá? Tenha contato com mais de um cuidador.
Então, às vezes a gente tem pais separados, né? Um não é muito presente, então chama aquele que é mais presente e outro familiar ali que tem constante contato com a criança. Pode ser um tio, uma avó, tá? Então, quando eu falo pai e mãe, né, olhando para o geral, mas eu sei que tem crianças ali que são cuidadas pelas avós, e aí, claro, você vai fazer essa reunião, né, preencher esses dados com os avós. Na escola, a mesma coisa, né? Não leva, não entrega a sua escala, leva essa escala na sua reunião escolar, porque a reunião escolar ela faz parte do processo avaliativo, investigativo. Então, se você faz reunião escolar presencial, leva, preenche junto lá com os professores. Se você não faz, presencial, se você tem contato ali com as escolas de forma online, preenche ele, compartilha a tela, igual eu estou fazendo aqui com vocês. Compartilha a tela, né, desse protocolo que vocês estão utilizando, dessa escala, e vai preenchendo junto. Não simplesmente entregue escalas. E não faça também só avaliações indiretas. Vão para o chão com a criança, levante dados diretos, né? Faça avaliações diretas também com essa criança. Então, saber conduzir uma avaliação investigativa de TEA, elaborar um relatório com base no DSM-5 te faz ser referência nessa atuação. E, para além disso, você se torna uma pessoa essencial para a vida daquele paciente e da família. Então, como eu disse para vocês no começo, faltam profissionais aptas, tá? De todas as áreas, da psicologia, da psicopedagogia, falta profissionais aptas para realizar essa investigação com assertividade. Então, seja você essa profissional, tá? Eu sei que na psicopedagogia nós temos diversos caminhos e a gente não precisa atender todos as possibilidades, né? Então, a gente, inclusive, ter um escopo de atendimento é algo que eu falo muito sobre, né? Definam ali o público que você deseja atuar, fica mais fácil para produzir conteúdo, para captar pacientes, para investir, né? Investir em protocolos, investir em supervisão, investir em capacitações. Então, se você atende todo mundo, fica difícil, né, de fazer investimentos assertivos. Mas vocês que estão aqui, nessa aula hoje, eu sei que vocês têm interesse em realizar a avaliação investigativa de TEA. Então, se capacite nisso, né? Faça realmente algo eficaz, pensando não só nessa questão de que é importante, sim, claro, né, para nós enquanto profissionais ser referência é algo muito bom, mas não só isso, né? Vai muito além disso. A nossa área a nossa atuação, ela impacta vidas mesmo. Eu sei que às vezes parece algo que a gente fala tanto, né? Vamos transformar a vida, vamos impactar a vida, mas, gente, é real. A partir do momento que a gente levanta a hipótese diagnóstica, o neuropediatra leva em consideração aquele nosso relatório e toma ali as decisões necessárias, isso traz é muito gratificante, né? Traz uma sensação de alívio para nós em saber que realmente a gente fez algo por aquela família, né? A gente deu vamos dizer assim, a gente deu a largada, né? Daqueles passos que vão ser necessários agora, mas a gente foi a profissional que impulsionou aquilo acontecer, né? Impulsionou uma intervenção precoce, impulsionou um professor de apoio, tudo aquilo que vem depois de um diagnóstico. Então, olha a importância do nosso trabalho. Olha como que é importante nós realizarmos essa investigação de forma efetiva, tá? Então, aqui eu trago isso, né? Falta profissionais aptas para investigar, avaliar e intervir com TEA. E eu estou aqui para direcionar vocês em cada uma dessas etapas, né? Na investigação, na avaliação, na intervenção. Nós, né, que realizamos esse trabalho com excelência, nós com certeza nos destacamos ali na nossa prática e, claro, a gente se torna referência e também muda a vida daquela criança, daquela família para sempre. Eu trouxe aqui a segunda palavra-chave, né? Não compartilhe a segunda palavra-chave para acesso ao material bônus. Dessa aula aqui, o material bônus vai ser 3 escalas de investigação de TEA, tá? Para criança, adolescente e adulto. Então, vocês vão ter acesso a essas escalas. Então, lembre-se, né? Esses são apenas os primeiros passos da virada profissional. Gente, na virada profissional, nós vamos ter uma mentoria sobre da hipótese diagnóstica à intervenção no TEA. Além de vocês terem videoaulas, né, para poder rever, a gente vai ter mentoria ao vivo para realmente capacitar vocês para fazer esse trabalho de forma eficaz. Isso lá na virada profissional. Vocês vão ver modelo de relatório, a relação ali dos dados obtidos na avaliação com o DSM-5. Então, eu estou preparando algo realmente muito completo para vocês. Então,
Eu espero vocês na virada profissional, lembrando que esses é apenas os primeiros passos, né? A gente vai ter algo muito incrível mesmo dentro da virada profissional, uma mentoria, né? Que eu vou direcionar vocês, eu vou acompanhar, gente. Não vai ser algo que vai estar lá em plataforma, não. A gente vai conversar, eu vou ouvir vocês, eu vou direcionar, eu quero ver o que que vocês estão colocando em prática, se tá dando certo, onde não tá, o que que vocês precisam. Então, eu vou estar ali realmente acompanhando a virada profissional de vocês. Então, em breve, né, eu estou trazendo aos pouquinhos ali tudo que vai ter na virada profissional, mas eu espero cada uma de vocês lá. Mais uma vez, a palavra-chave para o material bônus de hoje é a palavra para. Até mais, meninas. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui, por confiar no meu trabalho.